Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre outras duas posições que eu acho que o Cruzeiro deveria buscar reforços no mercado, que seria de um meia ofensivo e também uma opção para a ponta direita, que eu quero trazer aqui nesse vídeo algumas opções, né? No caso, um nome inclusive que o Cruzeiro já teve interesse na sua contratação, atleta que já teve passagem pelo Atlético e tudo mais, que eu quero comentar aqui nesse vídeo, além também de duas opções do futebol argentino, tá? Que eu acho que pode ser uma alternativa. Cruzeiro que não deixa claro no mercado, tirando os zagueiros, né, qual outra posição ainda segue de olho. Porém, pelas especulações recentes, não ficaria surpreso se chegasse, por exemplo, para complemento de elenco, mais uma opção de meio ofensivo, um ponta, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ou uma opção um pouco mais centralizada, até porque se sair o Gilberto, vai contar apenas com o Matheus Davó? Enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo e contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 40 mil inscritos no YouTube. Então quem puder se inscrever vai me ajudar demais. Bom, quero comentar aqui sobre o primeiro, que é um meio ofensivo que é a respeito do Lincoln, que joga lá no caso no Fenerbahçe da Turquia e vive uma fase interessante. É aquele mesmo que surge muito novo no Grêmio, inclusive eu tinha pesquisado o jogador no ano passado, quando o Vitor Roque fez aquele gol pelo Cruzeiro, ele foi o segundo jogador mais jovem a marcar pelo Cruzeiro contra o Sergipe, né, se não me engano. E no caso, o primeiro era o Lincoln, que marcou pelo Grêmio no profissional em 2015, quando tinha acabado de completar 16 anos de idade, né? Então, ele naquela ocasião foi o jogador mais jovem a marcar pelo Grêmio, além também da história da Copa do Brasil. Ele fica no Grêmio até 2017, onde já havia disputado no total mais do que 45 jogos, 5 gols e uma assistência. Foi emprestado para uma equipe da Turquia, depois volta para o Brasil, passa 3 jogos em 2018 no América Mineiro e mais 2 jogos pelo Grêmio em 2019 até terminar o seu contrato. A questão é, ele ainda era bem jovem, né? Em 2019, por exemplo, o Lincoln estava aí no caso com seus 20 anos de idade, basicamente. Jogou 3 temporadas consecutivas pelo Santa Clara de Portugal e aí sim conseguiu ter um número bem relevante por lá, onde somando no total foram mais do que 116 partidas, 9 gols e outras 18 assistências. Na temporada passada, 21-22, ele fez 7 gols, 8 passes em 44 jogos, o que chamou a atenção, né, do Fenerbahçe da Turquia, que inclusive é comandado pelo técnico Jorge Jesus. A questão é, ele começa a temporada como titular e acaba caindo um pouco de rendimento. Não é à toa que o número dele nesse ano é muito bom, principalmente em relação a passes. Tem 8 assistências, 2 gols marcados em 34 jogos pela equipe turca, onde ele foi contratado recentemente, né? Tem um pouco mais do que 9 meses, tem um valor de mercado próximo dos 20 milhões de reais e contrato até junho de 2026. Não seria fácil, a questão é o seguinte, o Cruzeiro demonstrou recentemente interesse no João Pedro, que também pertence à equipe turca, só que o João Pedro é um pouco mais velho, né? Tem 31 anos de idade e não é titular absoluto, diferente do Lincoln, que começa a temporada muito bem. Que agora eu quero falar um pouco mais sobre o João Pedro, mas falando aqui sobre o Lincoln, ele que seria uma opção para meia ofensivo mesmo, sabe? Acho que o Cruzeiro está faltando um pouco desse jogador. Eu queria ver um pouco mais do Matheus Vital em campo, mas acaba que ele sofre muito com lesões, né? Principalmente nesse início de temporada pelo Cruzeiro. Então, apesar de ter o Nicão que faz esse papel, o Matheus Vital, não estou muito satisfeito não com essa possibilidade. Tanto que eu nem ficaria surpreso se o Pesolano colocasse, ainda mais com esse tanto de volante no Cruzeiro, um meio de campo, por exemplo, com o Alisson, Richard e Ian Lucas. O Alisson, Richard e Neto Moura, por exemplo, fazer um papel um pouco mais avançado, sabe? E eu não acho que seja o ideal. Acho que o Cruzeiro precisa realmente de um meia ofensivo para essa temporada, principalmente de olho na Série A. Bom, já que eu falei aqui com vocês sobre o João Pedro, quero falar um pouco mais sobre o jogador que pode atuar como um meio ofensivo ou como um segundo atacante. Ele que é de Ipatinga, de Minas Gerais, então até por isso, quem sabe, né, não poderia facilitar essa volta, quem sabe, para o futebol brasileiro. Ele que não atua pelo nenhum clube aqui no Brasil, no time principal, tá? Ele passa aí por vários outros times no Brasil, por exemplo, no Santos, em 2012, onde jogou no total apenas 10 jogos e logo depois vai para o futebol europeu. Ele surge desde muito cedo no Palermo, lá da Itália, onde ficou um pouco mais de 2 anos na equipe de base, passa ainda no Vitória de Guimarães em 2010 e, por incrível que pareça, no Peñarol em 2012, 23 jogos e 6 gols antes dessa curta passagem
pelo Santos em 2012. Enfim, o João que depois foi para o futebol europeu, lá para o Estoril Praia, e foi bem. Temporada de 2013 e 2014, 9 gols em 42 jogos, até chegar no Cagliari, que foi o time onde ele ficou mais de 8 temporadas consecutivas e tendo alguns anos simplesmente absurdos, né? E incrível como que ele nunca foi jogar, por exemplo, numa equipe gigante da Itália, por exemplo, um Inter de Milão, um Milan, Napoli, Roma, porque teve alguns anos dele que foi incrível, né? Por exemplo, segunda temporada ele já marca 13 gols e 14 assistências em 41 jogos. A última temporada dele mesmo, 2021-22, 39 jogos, 13 gols e 4 assistências. Teve anos, por exemplo, 2019-2020, 20 gols e 4 passes. Se você pega um recorte dos últimos 3 anos dele com a camisa do Cagliari, ele marcou incríveis 52 gols e 14 assistências em 122 jogos. Números bem interessantes mesmo do jogador que foi, no caso, jogar lá na Turquia. Acabou o contrato dele e ele foi para o time turco. Apesar dele ter um valor de mercado bem alto, inclusive, por exemplo, o Lincoln está próximo dos 20 milhões de reais. O João Pedro, mesmo sendo mais velho, tem aí seus 31, tem um valor de mercado próximo dos 30 milhões de reais, justamente por conta da fase muito boa que ele vivia no futebol italiano, né? Eu diria que estava até baixo esse valor. A questão é, na atual temporada, pela equipe turca, com o técnico Jorge Jesus, ele é um reserva. Tanto que dos 40 jogos que o time fez, ele jogou em apenas 17 deles. Marcou 2 gols e deu uma assistência. É aquela coisa, muito difícil vai ter essa liberação antes do final da temporada europeia, que vai acontecer no mês de junho e julho, né? Então já podemos dizer assim, tá terminando, 3 meses e meio basicamente. Então é um jogador que eu ficaria de olho, quem sabe um empréstimo para o meio do ano. Quero que você deixe aqui embaixo também nos comentários se você acha que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro ou não, de olho na Série A. Enfim, acho que seria um ótimo nome, tá? Sei lá, uma dupla de ataque ali com o João e o Gilberto, acho que seria realmente muito interessante. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui com vocês sobre 2 opções do futebol argentino que, na minha opinião, poderiam ser nomes interessantes. O primeiro aqui, que em breve vai ser muito falado, é a respeito do Juan Galto. Ele que tem apenas 18 anos de idade, ponta direita, que vem se destacando pelo Huracan desde a temporada passada. Ele que tem atuado nesse ano específico como um jogador que sempre entra no decorrer dos jogos, porque ainda está tendo a melhor forma física e assim, tem um valor de mercado hoje próximo da casa dos 1,5 milhão de reais. É óbvio que se tivesse uma proposta desse valor, o Huracan pediria mais, mas eu tenho certeza que nesse ano ele vai jogar a temporada inteira como titular e vai ter um valor de mercado muito mais alto, e aí sim, né, vários times do Brasil de olho no jogador, tenho certeza disso, porque temporada passada, quando ele estava com 16 para 17 anos, né, ele havia feito 16 jogos pelo Huracan e 4 assistências. Nesse ano, dos 11 jogos que o Huracan fez, ele jogou 10, sendo 6 como titular, marcou 1 gol e 2 assistências até aqui. Então tem surgido, né, como uma das grandes promessas. Até estava vendo um programa esportivo aqui na Argentina, na academia, aí tinha passado o jogador, né, o Juan Galto. Aí eu falei, nossa, não conheço esse atleta, e realmente apenas 18 anos, o Huracan, já sabendo, né, desse potencial do atleta, renovou o seu contrato, que vai, pelo menos pelo que eu consegui achar, até o início de 2025, né? Então, bem longo ainda o vínculo dele, e acho que poderia ser um nome para o Cruzeiro ficar de olho no mercado. É aquela coisa, chegaria para ser titular absoluto? Não, até porque é muito novo, mas poderia ter um processo de adaptação, né? Daqui um ano e meio, já ser uma peça importante nesse time do Cruzeiro e teria, por exemplo, apenas 18 anos de idade. Enfim, caso vocês queiram, posso trazer, né, aqui um vídeo de algumas promessas do futebol sul-americano. Já tinha trago aqui também sobre o Abaldo, meia uruguaio, que na minha opinião tem tudo para ser o novo Arrascaeta. Caso você queira conferir o vídeo, eu vou deixar também na tela final quando terminar isso aqui, né, para vocês. E para terminar aqui, quero falar sobre o Nicolás Fernandes, que é uma opção aí para ser um centroavante reserva e também atua pelo lado direito do campo. Mas se chegasse, na minha opinião, poderia ser um nome interessante para fazer esse papel como segundo atacante, né, aqui no Cruzeiro. Tem contrato com o Defensa e Justiça até o final dessa atual temporada e tem jogado muita bola. Nesse ano, por exemplo, pelo time no Campeonato Argentino, 8 jogos, 7 gols e 1 assistência. Tanto que ele é o artilheiro, né, do Campeonato Argentino. Ano passado, por exemplo, números bem inferiores, porque ele começa pelo São Lourenço, onde fez 14 jogos, não marcou nenhum gol, e chega para o Defensa e Justiça, apesar de ter jogado 27 jogos, ele marcou apenas 4 gols e 1 assistência. Então, até por isso, ele chega em agosto de 2022 e assina um contrato até dezembro de 2023. A questão é, nesses primeiros 8 jogos, tem 7 gols e 1 assistência, né, como eu comentei com vocês, e no caso já começa a ser um dos destaques da equipe, né.
O Defensa e Justiça que tem revelado bons jogadores recentemente para o futebol brasileiro, então acho que pode ser um atleta para o Cruzeiro ficar de olho, ainda mais porque se você oferece um salário, por exemplo, que é dentro da nossa realidade hoje para um atleta na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, Paraguai, acaba que é um valor bem alto, né? Por exemplo, 100 mil, 150 mil por mês. Aqui no Brasil, dificilmente você vai trazer um ótimo reserva, um jogador para ser titular com esse valor, ainda mais se tratando do Cruzeiro, né? Então, acho que seria interessantíssimo ter um jogador que atue, né, por essa função. Só lembrando que o Nicolás surge no próprio Defensa e Justiça e já teve bons anos, de 2018 a 2020, até ele para o São Lourenço, havia disputado mais de 68 jogos pela equipe, marcado ainda no total 24 gols e 5 assistências. Enfim, acho que pode ser uma boa opção, até porque é bem jovem, né? Tá com 27 anos, não seria um cara ali com 32, 33, não. Uma opção mais jovem. E quero que você deixe aqui também a sua opinião, né? Sobre alguns nomes no mercado, quem que o Cruzeiro poderia buscar. E porque eu já tinha trago aqui no canal, né? Também opções de zagueiro, de lateral esquerdo, antes de contratar o Marlon. E tava faltando aí algumas opções de meia e de ponta, né? Quem sabe eu possa trazer no decorrer dessa semana. E faltou foi jogos, né, para o Pesolano testar, porque tem vários nomes, tem várias opções, mas ainda muito longe de ter um entrosamento ideal, pelo menos na minha opinião. E quero saber a opinião de vocês aqui embaixo também nos comentários, se você concorda, o que acha desses nomes que eu trouxe aqui para vocês, os dois, né, o Lincoln e o João Paulo, o João Pedro, né, lá do Fenerbahçe da Turquia. Teve também o Nicolás Fernandes, que joga pelo Defensa e Justiça, e o Juan Galdo, jogador de apenas 18 anos, um dos destaques do Huracan. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e conferir esse vídeo aqui, né, que eu falei sobre o possível novo Arrascaeta no Cruzeiro. Vai lá conferir aqui esse vídeo, quem é esse jogador, e outras sugestões mais recentes sobre especulações do mercado do Cruzeiro. Valeu, galera!